Olá galerinha, estamos de volta aí com mais uma aula para a Universidade Seduc Sergipe 2020. Vamos trazer nesta aula a aula 5 e a aula 6, né, que é matemática financeira. Vamos estudar porcentagem, desconto, acréscimo, juros simples, juros composto, enfim, vamos que vamos para esse assunto tão importante no Enem. E let's go, né? Vamos cuidar. Bom, tá aí nossa aula. Matemática financeira, aula 5 e aula 6. Professor Mário Bahia aqui. Matemática financeira, porcentagem. É uma razão na qual o denominador é 100, ou seja, P% é igual a P sobre 100. As razões do denominador 100 são chamadas de razões centesimais ou taxas percentuais ou porcentagens. Existem três formas de representar uma porcentagem: na forma percentual, forma fracionária ou na forma decimal. Então vamos lá, nós vamos ver três formas diferentes. Nós temos aqui a primeira forma, a forma percentual, a forma fracionária, 10 por 100, e a forma decimal, 0,1. 30%, 30 por 100, 30 centavos, 30 centavos. Bom, podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem, né? Vamos ver aí três formas diferentes aí de calcular a porcentagem. A primeira forma de porcentagem, a gente pode transformar, fazer a representação desse número percentual em um número decimal e multiplicar pelo valor. Então, quando eu quero calcular a porcentagem de um número, eu posso transformar essa porcentagem, representá-la na forma decimal e multiplicar por um número. E fazendo isso, nós encontramos o valor percentual, ou seja, 35% de 210 é 73,5. Ok? Bom, vamos lá. Uma outra forma de nós calcularmos é usando a regra de 3. Então eu quero calcular 15% de 320. Eu digo 320 é 100%, está para 100, assim como o x está para 15. Na propriedade fundamental das proporções, né, o famoso cruz credo, 100 vezes x é igual a 320 vezes 15. E 320 vezes 15 vai dar 4.800. Dividido por 100 vai dar 48. Uma outra forma é transformar a porcentagem em uma fração e fazer o produto entre um número e uma fração. Por exemplo, quanto é 25% de 150? Nós vamos transformar 25% numa fração, 25 sobre 100, multiplicar por 150, 25 vezes 150 dá 3.750, dividindo por 100, basta repetir o número de cima e colocar dois números após a vírgula, está resolvido. Enfim, vimos três formas de calcular a porcentagem. A primeira, pegamos o valor percentual, transformamos em um número decimal, centesimal, multiplicamos pelo valor. Ou então por regra de 3, ou então transformando esse número percentual em uma fração e multiplicando pelo número. Bom, o outro tópico de hoje é matemática financeira ainda, mas agora tratando de juros simples e juros compostos. O juro simples. Juro é o valor que se obtém quando se aplica dinheiro sob determinada taxa percentual por um determinado período. Os juros podem ser simples. Os juros simples são constantes por período. As fórmulas de juros simples que nós vamos utilizar são essas. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E aqui o montante é igual a juro mais o capital. Nesse caso, a nossa taxa ela está sendo representada na forma centesimal. Nós vamos encontrar aqui essa taxa na forma centesimal. Juro composto. Os juros compostos são a prática de juros sobre juros. Eles são muito utilizados pelo sistema financeiro, pois oferecem maior rentabilidade se comparado aos juros simples. A fórmula de juros composto é essa daqui, né? Onde a gente diz que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E claro que como o montante é igual a juros mais capital mais juros, nós podemos dizer que juros é igual a montante menos capital. Esse representa a taxa e tem o tempo. O detalhe é que a taxa e o tempo eles devem estar na mesma grandeza. Então, se o tempo estiver em mês, a taxa tem que estar o mês. Se o tempo estiver em ano, a taxa tem que estar o ano. E caso esteja diferente, nós vamos fazer a conversão do tempo em função da taxa. Se o tempo estiver em mês e a taxa tiver, ou se o tempo estiver em ano e a taxa estiver em mês, nós vamos transformar ano para mês para poder termos uma equivalência na unidade, ou seja, termos a mesma unidade de medida. A equivalência de capital.
É interessante essa situação, que é muito usual, a aplicabilidade dela nas questões do Enem. Quando nós estamos querendo calcular um valor futuro, nós multiplicamos o valor por 1 mais i elevado a n. É o caso do montante, né? Capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E quando nós queremos encontrar o valor atual, aí nós dividimos por esse valor. Ok? Nós dividimos por 1 mais i elevado a n, onde n é o tempo. Bom, vamos ver aqui agora uma ideia de acréscimo. Quantidade x gramas acrescido de 15%. Para mim acrescer x grama de 15%, basta que eu faça x mais 15% de x é 15 sobre 100 de x, que é igual a x mais 0,15x, que é igual a 1,15x. Vejamos agora a ideia de desconto. É semelhante à de acréscimo, sendo que aqui nós usaremos a subtração, né? Para falar de desconto, nós vamos usar esse exemplo. Após ter recebido um desconto de 10%, uma TV está sendo vendida por 1.800. Qual era o preço da TV antes do desconto? Bom, eu quero encontrar um valor X, né, antes do desconto de 10% de X. É isso que eu quero encontrar. Bom, então façamos o seguinte. Se foi um desconto de 10%, isso significa que nós temos x menos 0,10x, que é igual a 0,9x. 0,90x. Esse 0,90 é exatamente o valor da TV após o desconto. Ou seja, 0,90x é igual a 1.800. E resolvendo agora a equação do primeiro grau, x é igual a 1.800 dividido por 90, 18 dividido por 9 é 2, deveríamos acrescentar 2 zeros, mas como não é por 9, é por 0,9, acrescentaremos 3 zeros. Então 1.800 dividido por 0,90 é igual a 2.000. Logo, 2.000 era o valor da TV antes do desconto. Temos agora ainda a ideia de acréscimo sucessivo. Quando nós queremos acrescentar sucessivamente valores percentuais, nós vamos fazer o produto do valor inicial, esse PO seria o nosso valor inicial, por sucessivos acréscimos percentuais. E esses acréscimos percentuais são dados por 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa n vezes. Bom, da mesma forma, para fazer n descontos sucessivos de um valor, nós pegamos o valor inicial e fazemos a multiplicação por 1 menos a taxa n vezes. Lucro. Lucro é a diferença entre o valor de venda e o valor de custo. Logo, lucro é igual a V menos C. Vamos agora para uma questão do Enem, onde nós estaremos tratando do assunto estudado. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Nas primeiras 4 horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será... Bom, pessoal, temos aqui dessa situação que esse determinado paciente ele tem que receber soro durante 24 horas. Né? Nas primeiras 4 horas ele recebeu 40% do total. A pergunta é, o número de gotas, nosso comando o que nós queremos responder é o número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será. Após as 4 primeiras horas, nós teremos ainda 20 horas, já que o tratamento, já que esse paciente vai ser reidratado durante 24 horas. Então, após as 4 primeiras horas, nós teremos um intervalo então, de 20 horas de soro que esse paciente receberá. Mas nós queremos saber o número de gotas por minuto. Então, nós temos que descobrir, antes disso, a quantidade de gotas de soro que ele vai receber, usando a relação de que cada gota corresponde, ou cada ml corresponde a 12 gotas. Então, para mim encontrar o número de gotas, basta que eu saiba quantos ml de soro ele vai receber, né, nessas 20 horas. E nós temos o seguinte, nós temos que o volume
que cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Como ele vai receber 5 frascos, então nós podemos concluir que ele vai tomar 5 vezes 800, ele vai tomar 4.000 ml. Como nas 4 primeiras horas ele vai tomar 40%, ou seja, nós temos que calcular 40% de 4.000, então nós vamos encontrar 0,4 vezes 4.000, que é igual a 1.600. Nas primeiras 4 horas, esse paciente vai tomar 1.600 ml. Então falta ele tomar ainda, né, 2.400 ml de soro nas próximas 20 horas. Como cada ml tem 12 gotas, nós temos que ele receberá nas próximas 20 horas 28.800 gotas. Nós temos que 20 horas equivalem a 1.200 minutos. Para a gente saber a quantidade de gotas que ele vai tomar por minuto, basta que eu divida a quantidade de gotas pelo tempo, que é 1.200 minutos. E fazendo assim, nós temos que ele receberá 24 gotas por minuto. E nossa alternativa correta é a letra C. Vamos agora a uma questão 3, CISAL 2016. Para a realização de avaliação continuada, um professor de uma instituição de ensino superior distribui estrelas aos alunos de acordo com suas participações em sala de aula. A cada estrela recebida corresponde um abono na nota da prova, calculando em porcentagem de acordo com a tabela. Então, uma estrela bronze há um acréscimo de 3% na prova, na nota da prova. Uma estrela de prata recebe 6% de acréscimo na nota da prova. E uma medalha de ouro, ele recebe 10% de acréscimo na nota da prova. Se considerarmos que o regime acadêmico da instituição prevê notas como a casa decimal, um aluno desse professor que tirou 6,5 na prova e obteve durante as aulas 2 estrelas de prata, 2 de bronze e 1 de ouro, teve sua nota acrescida de... Bom, pessoal, 0,3, 1,8, 2, 8,3, 8,5. Então, para nós descobrirmos esse acréscimo, basta que a gente calcule, né, quanto por cento de acréscimo ele vai obter com essas medalhas. E aí nós vamos determinar quanto por cento é esse valor desta nota e saberemos quanto vai ser acrescido. Então, sendo assim, nós temos que, do enunciado, que o aluno teve 2 estrelas de prata. E cada estrela de prata corresponde a um acréscimo de 6%, ou seja, com as estrelas de prata ele vai receber um acréscimo de 12%. Com as estrelas de bronze ele vai receber um acréscimo de 6%, porque ele teve 2 estrelas de bronze e cada uma é um acréscimo de 3%. E com a de ouro ele vai receber um acréscimo de 10%. Ele recebeu uma estrela de ouro e uma estrela de ouro corresponde a 10% de acréscimo. Sendo assim, ele vai receber um acréscimo total de 28%. E quando nós calcularmos 28% de 6,5, nós encontramos que ele vai receber um acréscimo de 1,82 ou aproximadamente 1,8. E a alternativa correta é a letra B. Temos aqui mais uma questão do Enem, essa do 2018, PPL, para pessoas privadas de liberdade, que diz o seguinte: um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte de pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes. Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas 3 lojas são cobrados juros simples sobre o valor a ser financiado, e a duração do financiamento é de 1 ano. O rapaz escolherá a loja em que o total em real a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. Valor oferecido, 13.500 na loja A. O valor do carro novo, 28.500, ou seja, ele terá que pagar 18% ao ano se ele comprar nessa loja. Na loja B, o valor oferecido pelo carro dele foi 13.000, valor menor. O valor do carro novo é 27.000, também é menor. Mas a taxa de juros é maior, é 20% ao ano. E na loja C, o valor oferecido pelo carro usado é de 12.000, o valor pelo carro novo é 26.500 e o valor percentual de juros acrescido será de 19% ao ano para a diferença. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz em real será... Bom, como o rapaz vai optar
por desembolsar o menor valor, vamos calcular os valores que seriam pagos em cada situação, em cada loja, e aí sim comparar, escolhendo aquela em que será pago o menor valor. Então vamos calcular em cada uma das situações. E vamos ver se a quantia desembolsada pelo rapaz é 14 mil, 15 mil, 16.800, 17.255 ou letra E, 17.700. Vamos fazer o cálculo por loja. Então nós temos que na loja A o valor do carro novo era 28.500, ofereceram 13.500, ou seja, ele terá que financiar 15 mil reais. Como é a taxa de juros simples, esses 15 mil reais vai ser acrescido de 18% ao ano, ou seja, vai ser acrescido de 2.700. Logo, o valor final do carro nesta loja será 17.700. De maneira análoga, se a gente calcular na situação da loja B, que ofereceu 27 mil em dinheiro para ele, mas com um desconto de 13 mil, já que ofereceram 13 mil no carro usado, e o carro novo era 27 mil, a diferença é de 14 mil, ou seja, ele vai ter que financiar 14 mil reais. Como ele vai financiar 14 mil reais, ele terá que pagar uma taxa de juros sobre esse valor, juros simples, a taxa de juros era de 20%, então nós vamos ter um acréscimo de 20% a esse valor. E calculando 20% de 14 mil, basta a gente multiplicar 20% por 14 mil. Ou seja, 20% de 14 mil é 2.800. Então, acrescendo 2.800 aos 14 mil financiados, 16.800. É o valor a ser pago na loja B. E com a mesma análise, o valor a ser pago na loja C é 17.255. Logo, o menor valor a ser pago é exatamente o valor cobrado na loja B. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, onde o menor valor a ser pago será 16.800. Vamos para mais uma questão do Enem 2016. No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu economizar para as férias de junho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que em janeiro guardariam 300 e a partir de fevereiro guardariam cada mês 20% a mais do que no mês anterior. Qual foi o total economizado em real no primeiro semestre do ano? Abandonando por arredondamento possíveis casas decimais nesse resultado. 1.800, 2.100, 2.160, 2.978, 3.874. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma soma, né? Vamos fazer uma soma de 300, que é o valor de referente a janeiro. Vamos ter que calcular o valor referente a fevereiro, que é o valor de janeiro mais 20%. E assim sucessivamente com os outros meses até o mês de junho, que equivale ao semestre que nós procuramos. Sendo assim, nós temos que em janeiro eles iam guardar 300, em fevereiro eles vão guardar 300 mais 20% de 300. E 300 mais 20% de 300 é 360, já que 20% de 300 é 60 reais. Em março, nós vamos ter 360 mais 20% de 360. O cuidado aqui é que ele guardava sempre, eles iriam guardar, a ideia deles era guardar 20% a mais do que o mês anterior. Então, fevereiro é 20% a mais em relação a janeiro. Então, janeiro é 300 reais, mais 20% de 300 reais, que é 60 reais, nos dá 360. Março é 360 mais 20% de 360. Fazendo esse cálculo com todos e fazendo aproximações para abril e maio e junho, e depois no final de todos esses cálculos, somando esses valores, nós temos que eles economizariam R$ 2.978 aproximadamente. E, portanto, a letra correta é a letra D. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta a quantidade de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data do início da prorrogação da campanha. Nós temos aí população já vacinada em milhão e o valor percentual dessa população já vacinada em milhão. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinada? Bom, para a gente calcular,
basta a gente achar a população total, né, de pessoas e depois calcularmos o valor percentual referente aos que já foram vacinados. Sendo assim, nós temos o seguinte, que a população total é exatamente a soma de 4,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 0,5 mais 20,5, ou seja, uma população de 30 milhões. E a população vacinada é a soma de 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2, que dá 12 milhões. E agora, por regra de 3, nós podemos calcular qual o valor. 30 milhões é 100% e 12 milhões seria quanto por cento? 12 milhões seria x%. E fazendo a regra de 3, usando a propriedade fundamental das proporções, o famoso cruz credo, nós temos que 30 vezes x é igual a 12 vezes 100, que é 1.200. Nós temos que x é igual a 1.200 dividido por 30, que é igual a 40. Assim, a alternativa correta é a letra D. Olá, galerinha, estamos de volta com nossa aula do Pré-Seduc Sergipe 2020, onde a segunda parte do vídeo da aula 5.6, onde nós estaremos continuando resolvendo questões acerca de juros simples e juros compostos. Essa primeira questão é uma questão da Unicamp. Let's go! Vamos lá resolver essa questão iniciando a nossa aula. A questão diz que 2 anos atrás, certo carro valia 50 mil e atualmente vale 32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a... Bom, pessoal, para a gente calcular o valor daqui a um ano, nós já temos o valor presente, que é 32 mil, mas nós precisamos descobrir a taxa. E nós vamos descobrir essa taxa exatamente usando o valor antigo do carro e o valor atual. Sendo assim, nós temos a seguinte situação. I, sendo a taxa de desvalorização, nós temos que 50 mil vezes 1 menos I elevado a 2 é igual a 32 mil. Já que nós estamos falando de uma desvalorização, por isso 1 menos I. E agora, encontrando o valor de 1 menos I ao quadrado, basta que a gente mande os 50 mil dividindo. Eliminando os zeros, nós encontramos que 1 é 1 menos I ao quadrado é igual a 32 sobre 50. Agora, nós sabemos que nós temos que fazer as operações inversas. E esse 2 irá como raiz quadrada da fração 32 sobre 50. Como 32 sobre 50 não tem, nem 32 nem 50 tem raiz exata, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 32 e 50 que tenha raiz exata. E fazendo o quê? Multiplicando. Nós vamos multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. E quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar a fração 64 sobre 100, que é equivalente, que tem o mesmo valor de 32 sobre 50. Agora sim, dando continuidade, 1 menos I é igual a 64 sobre 100. 1 menos I é igual a raiz de 64 sobre 100. Me perdoem, corrigir aqui nosso slide. Esse 188 deveria ser 100. Então, a raiz de 64 é 8, a raiz de 100 é 10, e 8 sobre 10 é 0,8. Então, podemos encontrar o valor de I, dizendo que I é igual a 1 menos 0,8, e encontramos assim o que nós queríamos, que era a taxa, que é de 0,2. Agora, já de posse da taxa, e daqui a um ano, o valor será de 32 vezes 1 menos 0,2, que é a taxa, que será igual a 32 vezes 0,8, que será igual a 25.600. Esse é o valor final do veículo e, portanto, a alternativa correta é a letra A. Bom, para quem, por algum motivo, alguém ficou aqui preocupado porque eu fiz de maneira direta, nós vamos lembrar que essa taxa está sendo subtraída porque nós estamos falando de uma desvalorização, ou seja, nós estamos falando de descontos sucessivos. Você poderia estar colocando 50 mil, que era o valor inicial, vezes 1,i, ou vezes 1 menos i, vezes 1 menos i, que equivale a 1 menos i ao quadrado. Ok? E a alternativa correta é a letra A. Bom, temos uma questão da Fundação Carlos Chagas, 2019, que diz o seguinte. Uma loja de produtos eletrodomésticos anuncia duas condições para a compra de determinado produto. Compra com pagamento à vista no valor de 1.900 e compra a prazo, sendo uma entrada no valor de 500 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de 1.484, após 2 meses da data da compra.
Se a empresa utiliza o regime de capitalização simples, a taxa de juros simples em percentual ao mês que cobra na venda a prazo é... Bom, pessoal, uma questão de juros simples, basta que nós entendamos que é possível encontrar essa taxa, porque nós temos o valor dos juros cobrado e nós temos o tempo também aplicado. Temos o capital, temos os juros e temos o tempo. Falta apenas a taxa. E assim sendo, nós vamos encontrar os juros da seguinte maneira. O valor do objeto era 1.900, mas como ele vai pagar com uma entrada de 500 mais uma parcela de 1.484, então nós temos um total, ou seja, um montante de 1.984. Fazendo 1.984 menos 1.900, que era o valor real, nós encontramos o valor dos juros, que é de R$ 84. E como o tempo é 2, agora nós substituímos na forma de juros simples. E temos que 84 é igual a 1.900 vezes I vezes 2, 84 é igual a 3.800 vezes I, e é igual a 84 sobre 3.800. Fazendo isso, nós encontramos o valor da taxa na forma decimal, multiplicando por 100, nós encontramos esse valor na forma percentual. Logo, a alternativa correta é a letra C. Para mais uma questão do Enem, essa agora diz que uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com um gerente e conseguiu comprá-la a uma taxa de juros composto de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de 204,0,2. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de A. R$ 398,02, R$ 400, R$ 401,94, R$ 404 ou R$ 406,02. Nós vamos calcular da seguinte maneira. Primeiro, o primeiro pagamento, que é referente à parcela, nós vamos chamar de X. E X será o valor presente do primeiro pagamento. E como o primeiro pagamento da compra ele tem um valor de 1% a mais, nós diremos então que X será acrescido de 1%. Então nós podemos dizer que X vezes 1 mais 1 sobre 100 de X, que é igual a 202. Poderíamos dizer também X mais 1% de X, que é igual a 1,1x, que é igual a 202. E fazendo a devida conta, nós encontramos então que X é igual a 200. Ou seja, a parcela à vista, a primeira parcela à vista, seria R$ 200. Agora nós vamos encontrar o valor da segunda parcela à vista de maneira análoga. Nós vamos chamar essa segunda parcela de Y. Teremos que fazer Y vezes 1 mais 1 sobre 100, ou seja, mais 1%, vezes 1 mais 1 sobre 100 novamente. Dois fatores de 1 mais 1%. Isso porque nós estamos falando de um tempo de 2 meses. Fazendo assim, os devidos cálculos, 1 mais 0,1 é 1,01 vezes 1,01, que é igual a 204,02. Bom, agora dividindo 204 por 1,01 vezes 1,01, nós encontramos que a segunda parcela também seria R$ 200 à vista. Sendo assim, nós temos que o pagamento à vista seria o valor de 200 mais 200, que é igual a 400. Logo, a alternativa correta é a letra B. Bom, tem mais uma questão do Enem 2016. Para atrair uma maior clientela, uma loja de imóveis fez uma promoção oferecendo um desconto de 20% em alguns dos seus produtos. No gráfico estão relacionadas as quantias vendidas de cada um dos produtos em um dia de promoção. Temos aí neste gráfico, então, a quantidade vendida de cada produto, né? Foram vendidas 2 camas, foram vendidas 3 mesas, foram vendidos 4 colchão e foi vendida uma pia de cozinha. No quadro constam os preços de cada produto vendido já com desconto de 20% oferecido pela loja. Então a cama 450 com desconto de 20%, a mesa R$300 com desconto de 20%, colchão 350 com desconto de 20% e a pia R$400 com desconto de 20%. Qual foi o valor total de desconto em reais concedido pela loja com a venda desse produto durante esse dia de promoção? Bom, para a gente encontrar, pessoal, o valor total
de desconto, eu vou encontrar o valor do desconto na cama, com a compra das camas, o valor do desconto com a compra das mesas, o valor do desconto com a compra dos colchões e o valor do desconto com a compra da pia. Então, quando eu encontrar cada um desses descontos, eu vou somar e vou saber qual foi o desconto total. Já que esse valor aqui não é o valor real, ele é o valor com desconto de 20%. Então, se é o valor com desconto de 20%, quem era o valor real? Esse é meu objetivo. Quando eu fizer isso, eu vou lembrar quantas camas foram compradas, quantas mesas foram compradas, quantos colchões foram comprados e quantas pias foram compradas. E vou somar esses totais e vou encontrar a resposta que procuro. E será de quanto? 300, 375, 720, 900 ou 1.225. Bom, sendo assim, vamos lá à primeira situação. Vamos chamar de X o valor de cada produto e Y o valor do desconto. E vamos calcular o valor de cada produto sem o desconto. Então, se nós tínhamos que o valor de X da cama, né, era R$ 450 com um desconto de 20%, ou seja, 80% de X era 450. Transformando esse 80% em um decimal, que é 0,8, dividindo 450 por 0,8, nós encontramos que X era igual a 562,50. Ou seja, o valor da cama sem o desconto era de R$ 562,50. Logo, nós podemos agora encontrar quanto foi o desconto na cama. Diminuindo 562,50 menos 450, que foi o que foi pago, nós temos um desconto real de R$ 112,50. Nós precisamos lembrar que foram compradas 2 camas. Logo, o desconto com as camas é de 112,50 vezes 2, ou seja, foi dado um desconto nas camas de R$ 225. Faremos agora o processo semelhante para os colchões, para a pia, e assim nós encontraremos o desconto total. E fazendo para as mesas, de maneira análoga, nós encontramos que o valor de desconto na venda da mesa foi de R$ 75. Como nós temos do texto que foram vendidas 3 mesas, então nós temos que foi feito um desconto total com as mesas de R$ 225. Também, de maneira análoga, calculando o colchão, nós encontramos que foi dado um desconto de R$ 87,50, R$ 87,50 para cada colchão comprado. Como foi comprado, neste caso, 4 colchões, nós temos que o desconto com o colchão foi de R$ 350. Para a pia, nós temos que foi dado um desconto para a pia de R$ 100. Foi vendido apenas uma pia, nós temos um desconto final de R$ 100 com a pia. Somando agora 225 mais 225 mais 350 mais 100, que são os descontos na compra de cada produto, nós temos o desconto total que foi dado pela loja. E o desconto total dado pela loja é de R$ 900, portanto, a alternativa correta é a letra D. Bom, vamos para mais uma questão do Enem 2015. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? Bom, pessoal, nós poderíamos resolver essa questão de maneira simples. Como já expliquei, nós queremos calcular 8 em cada 10. Para determinar isso de forma percentual, basta que nós multipliquemos tanto o numerador quanto o denominador por 10, porque nós encontraríamos, multiplicando por 10, uma fração equivalente a 8 sobre 10, que seria 80 sobre 100. Isso seria o suficiente para nos dizer que equivale a 80%. Logo, está resolvido a nossa questão. Bom, vamos para mais um slide. Mais uma questão do Enem, que diz: um torrefador comprou uma saca de 60 kg de café especial cru antes de torrar por R$ 400. Devido à perca de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 kg de café por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagem de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida.
Que preço de venda por unidade esse torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? R$ 32,00, R$ 24,00, R$ 20,00, R$ 16,00 ou R$ 8,00? Bom, pessoal, nós temos do texto que foram comprados 60 quilos de café por R$ 400,00. Mas no processo de torrefação são perdidos 10 quilos. Logo, restam apenas 50 quilos de café para ser comercializado. Agora, nós temos que, desses 50 quilos, o custo deles de R$ 400,00, pretende-se obter um lucro de 200%. Ou seja, nós vamos calcular 200% de 400, e calculando 200% de 400, nós vamos multiplicar 200% vezes 400, que dá R$ 800,00. Ou seja, pretende-se obter um lucro de R$ 800,00. Como nós estamos procurando o valor por unidade, e onde cada unidade é de 1 quilo, resta-nos dividir R$ 800,00 por 50. E quando dividimos R$ 800,00 por 50, nós encontramos o valor de cada unidade, que deverá ser de R$ 16,00. E assim, a alternativa correta é a letra D. Então, galerinha, com essa questão a gente encerra a aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho das notificações para os próximos vídeos que a gente vai postar. Demais, saúde e paz a todos. Até a próxima.